Essa aula está sendo gravada para as turmas de trabalho interdisciplinar do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você não está matriculado no curso de jogos e está vendo esse vídeo por acaso no YouTube, talvez não faça muito sentido para você. Se fizer algum sentido, me avisa, mas eu realmente acho que essa aula não faz sentido para quem não está matriculado no curso. A gente fez a nossa primeira etapa da matéria, né? Nossa primeira etapa da matéria foi a produção dos GDRs, né? Então a gente tem todos os GDRs produzidos esse semestre, entregues já. Eu tenho que ler e avaliar um por um, mas isso só Deus sabe quando vai acontecer no semestre. Mas isso quer dizer que a gente está indo para a nossa próxima etapa, né? Então a gente vai entrar agora nas builds, no processo de construir os testes de jogo. Então a gente vai produzir a nossa primeira build para avaliação. O que é a build? Né? A build ela é um conjunto de arquivos. Então, imagina que você, na hora que você está produzindo o seu jogo na Unity, né? Você está lá com a sua lista de elementos, né? Tipo a sua cena 3D, né? Seu inspetor de elementos, os assets da Unity, né? Tudo está rodando para você, né? E você tem todas as informações por causa do software, né? O software está rodando seu jogo aqui dentro. Mas para que o Dan, né? Ou seja, para que eu possa jogar esse jogo, né? Ou seja, para que eu consiga é, é, ver meu jogo, o jogo no notebook do Dan, deixa eu fazer um notebook aqui. Vocês precisam criar para mim um compartilhamento desse jogo, ou seja, para qualquer player que quiser jogar, né, a gente não vai mandar a Unity pro cara, a gente não vai chegar assim, não, toma a Unity, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazer um arquivo executável e mandar os arquivos que são necessários para o jogo. Esse conjunto de arquivos, ou seja, quando eu exporto o arquivo de execução, né? Então, estou desenhando bem hoje, vamos desenhar bonitinho, né? Então você tem um arquivo de execução, né, um arquivo executável. Eu estou fazendo ele com uma engrenagemzinha assim, ó, que geralmente leva o nome do projeto, né? Do projeto, ponto, executável. Esse arquivo aqui, ó, ele vai ser, na verdade, uma série de comandos de regras para rodar e ele vai precisar de um conjunto de arquivos para poder trabalhar. Então ele vai ter, por exemplo, todos os dados do jogo, né, e todas as bibliotecas que o jogo precisa para rodar e, e todo tipo de arquivo que for necessário, por exemplo, fonte, né? Vamos colocar aqui fonte, né? Então, quando você fala assim, ah, não, eu quero que um player, eu quero que alguém experimente o meu jogo, você não vai mandar a Unity para ele, você vai mandar um conjunto de arquivos. Esse conjunto de arquivos, que é o projeto executável, mais o conjunto de arquivos necessários para jogar, é o que a gente chama de build. Ou seja, a build não é um arquivo só, mas é um conjunto de arquivos. E esse conjunto de arquivos, se você mandar para mim, aí eu vou conseguir experimentar o jogo e testar o jogo. Então a gente vai para um processo de testar essas builds. E é muito comum no processo de fazer jogo, a gente ter que fazer uma série de builds para validar cada etapa. É muito comum você falar assim, não, testa o controle do personagem, testa o balanceamento da fase, testa o tamanho do cenário. Então é comum a gente fazer uma série de versões do jogo para chegar na versão final. E é para onde a gente está indo agora no curso. Ou seja, vocês vão fazer builds é, é, experimentais para mim, ou seja, build que não tem todo o conteúdo do jogo, mas que vai ter o suficiente para testar. Vocês vão mandar para mim num formato de arquivo compactado, tá? Então vocês vão mandar isso para mim em zip. Então vocês vão juntar todos esses arquivos aqui, né? Deixa eu apagar essa setinha aqui só para ficar mais espaço. Então vocês vão fazer um arquivo compactado, né? Então vocês vão fazer um arquivo .zip
E esse ponto .zip é o que vai permitir que eu rode isso no jogo, né? Eu rode isso no computador, tá? Então, se eu pegar aqui um exemplo, né? E vocês vão ter vários exemplos lá na pasta. Recebi aqui, ó, essa build. Se eu descompactar ela aqui, ó, essa é a build oficial 2, de acordo com a Giovanna. E dentro dele tem o que, ó? Tem o meu executável, né? Que é o nome do jogo, ponto executável. O executável da Unity, ou seja, o que a Unity precisa para rodar, na verdade, não é o software inteiro da Unity. Mas ela precisa mandar para mim o quê? Um gerenciador de crash, né? Ou seja, algo que vai permitir que eu veja os erros e debugue o jogo, né? A biblioteca principal da Unity, ou seja, que é necessário para o jogo ser entendido. Os dados do jogo, então aqui vai ter todos os modelos, todos os recursos que ela está usando para fazer o jogo. E todas as bibliotecas, os runtimes e todas as bibliotecas necessárias para rodar os scripts. Então a build do jogo, ela não é só um arquivo, ela é um conjunto de arquivos. E é isso que a gente vai precisar nas próximas etapas. Ou seja, a partir da semana que vem, eu quero poder pegar esses executáveis e rodar eles para ver como o jogo está sendo produzido. Tá? Então é o que a gente vai fazer nessa etapa. E aí, a gente vai ter uma série né? Então, se a gente vier aqui em material didático, né? Ou seja, essa pasta aqui é a nossa pasta do curso, né? Se a gente vier aqui em material didático, vocês vão ver que tem, além, óbvio, dos requisitos que a gente está procurando, a gente tem um documento de avaliações que vai me falar o que eu espero nessa primeira build. Ou seja, a nossa primeira build, que vocês têm até dia 8 de maio para poder enviar para mim, né? 8 de maio mesmo, né? Deixa eu conferir lá no Canvas. Gente, eu já coloquei as datas dos trabalhos no Canvas, tá? Então, se eu estiver confundindo alguma data, lembra, isso tem data oficial no Canvas, né? Em tarefas. Em tarefas a gente tem as datas, tá? Então, a data que está valendo vai ser sempre a data que tiver no Canvas ou na STA. Aqui, ó, entrega dia 8 de maio. Então, dia 8 de maio, eu preciso que o jogo tenha, de novo, o arquivo executável, que é o que eu estava falando agora há pouco, né? Que é quando a gente pega... Deixa eu vir aqui de novo na pastinha da build, né? Então, um arquivo executável, tá? E todos os arquivos necessários para rodar o jogo, né? Ou seja, as pastas necessárias para o funcionamento do mesmo, tá? E aí, o que eu preciso ver na primeira build? Eu preciso ver como é que eu vou mover pelo cenário. Então, qual que é o meu kit de controle? Geralmente a gente recomenda que seja um shooter, né, de nave. Então a gente pensa assim, vou controlar um veículo, né? Então isso vai ser super tranquilo de implementar. Ou seja, você vai colocar um objeto 3D lá e vai criar os comandos que controlam isso. Para quem está fazendo, por exemplo, às vezes um FPS, pode parecer mais simples porque não tem um veículo, mas na verdade o controle de câmera é mais complicado. Na verdade, você não vai estar controlando um objeto e a câmera está seguindo aquele objeto. Na verdade, você está criando um controle de câmera. Então é um pouco mais elaborado. E para quem está fazendo personagem com membros né, e movimentos, se eu não tiver as animações, eu vou ver, na verdade, vai ficar tão denunciado, vai ficar muito mais claro, tipo assim, a rigidez do personagem. Então, a gente recomenda a criação de arcade ou de usar veículo como objeto, que é o jeito mais simples de chegar no controle, tá? Então, isso vai ser avaliado, ou seja, e vai ser avaliado se está gostoso de controlar, se está responsivo, se na hora que eu aperto um botão a ação acontece dentro de um espaço de tempo tolerável, se é intuitivo, né? Ou seja, se eu consigo entender o controle sem ter que ficar treinando demais, né? Então, de novo, se o controle ele
tá bom de jogar, né? A gente vai ver o ataque básico do player, ou seja, qual que é a minha ação principal para solucionar as ações dentro de jogo, né? Então, quando a gente fala assim, o ataque básico do player, mas meu jogo é pacifista, não tem ataque. Mas deve ter uma ação principal, que é a ação com a qual eu resolvo as coisas. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo um jogo da linha do Super Mario, o meu ataque é o pulo, né? Ou seja, o ataque do Mario é o pulo. O pulo é a principal ação que o Mario tem para poder resolver problema em um jogo, né? Mas como a gente recomenda que vocês façam um shooter de nave, é tiro, né? Então, o meu ataque básico é um tiro. Mas, por exemplo, para um puzzle, às vezes o ataque básico é empurrar. Se você pega Sokoban, por exemplo, os jogos de linha de Sokoban, não sei se vocês conhecem Sokoban, né? Eu tô falando de Sokoban, mas não sei se vocês conhecem Sokoban. Né? Sokoban é um estilo de puzzle é, onde você empurra caixas para poder sair do lugar. Você não consegue puxar, só empurrar. Tem vários jogos da linha de Sokoban. Então, mas aí o ataque básico do Sokoban é empurrar. Né? Então é como ele resolve o problema. Tá? A gente está criando jogos que tem antagonista, ou seja, tem um personagem que vai em ação contrária. Né? Então, de novo, isso faz parte da recomendação. Né? Ou seja, que a gente tenha inimigos ou personagens que vão em ação contrária. Então, a gente tem que ver isso movendo pelo cenário, ou isso agindo no cenário. Né? Então, a gente está procurando esse tipo de antagonismo acontecendo em cena. Tá? E como que esse personagem interage com você, ou seja, como que ele vira antagonista em relação. Vamos pensar o Donkey Kong, né? Eu tô pegando só jogo velho porque, né, vocês têm que entender, né? A vida é o Donkey Kong clássico, arcade. Eu quero só uma imagem mesmo, não quero. O Donkey Kong é o clássico, né? O que ele tem de ataque é os barris, né? Eu queria só ver a imagem. A gente não consegue mais, né? Só ver a imagem. O Chrome ele não mostra mais. Então, ele não mexe, no caso, ele não mexe, mas os obstáculos que ele atira movem, né? Então, isso aqui é uma alternativa ao que eu falei. Por exemplo, às vezes você tem um inimigo que tem um ataque, mas ele não tem movimento. É o ataque que movimenta, né? Então, como que ele gera antagonismo pro Mario nesse primeiro arcade, né? Você tem é, o inimigo que manda os barris, e os barris eles são um obstáculo que você não pode encostar nele, né? Então, isso aqui a gente está entendendo como o ataque básico desse inimigo. Tem outros ataques, ele pula e treme a terra, ele cospe na cabeça do Mario, isso é secundário. A gente está preocupado com qual que é o ataque que vai ser mais frequente, né? Qual que é a ação do antagonista do jogo que gera tensão e desafio para o player, né? Ou seja, de certa forma, com esses 4 elementos implementados, eu já consigo entender qual que é a tensão do jogo e como que eu posso criar desafios de game design a partir desses elementos. Ou seja, se eu mudar a velocidade de ataque do inimigo, se eu aumentar o número de variáveis, né? Então, tudo isso vai gerar para mim pensamentos sobre gameplay. Então, se eu criar de novo ataques alternativos ou outros inimigos, ou eu alterar a relação de tempo de comportamento desse inimigo, mesma coisa com o meu player, né? Tipo assim, ele tem um controle básico, ele tem uma ação básica, como que essa ação básica resolve a dinâmica, né? Voltando aqui para o Donkey Kong, o nosso personagem aqui, é, ele não possui nenhum ataque inicialmente, só o pulo. Deixa eu mutar aqui que eu não quero gravar esse áudio. E eu quero deixar tocando um pedacinho disso aqui só para mostrar. Então, a ação básica do Mario é o pulo.
E ele tem, de tempo em tempo, como coletar uma arma, que é um martelo, que permite que ele pregue, que ele destrua um barril, né? Esse, uma vez que ele pega esse martelo não é uma ação do player, é uma ação automática, ou seja, o martelo ele fica tocando independente de você fazer qualquer coisa, ele vai funcionar, né? Então, ele vai ficar constantemente batendo na cena. Então, isso é o que? É uma variação do movimento básico do player, né? Ou seja, é um jeito de pensar como que o gameplay pode expandir, tá? E aí a gente vai, por exemplo, de novo, voltando nesse martelo, o martelo ele é um item coletável. Então, assim, ele é um elemento que está em cena e que eu absorvo ele para mim. Então, a gente precisa, nessa primeira build, de um item coletável, qualquer item, tá? E uma vez que esse item apareceu em cena e que eu, encostando nele ou eu atirando nele, eu passo a possuir esse item, qual status muda a partir da coleta desse item? Eu ganho ponto? Eu ganho life? Eu ganho escudo? Muda o meu tipo de tiro? Muda a velocidade do meu tiro? Não importa qual que é o status que você vai mudar a partir da coleta do item. O importante é que exista um item em cena e que eu possa coletar esse item e alterar um status. Porque aí a gente vai ver que alguns dos benchmarks de produção de jogos já estão cobertos. Assim, você vai lá, não, eu posso entender que esse jogo ele possui um mínimo de requisitos para mostrar que vocês estão, de novo, aprendendo a fazer jogos. Ou seja, falar, não, esse cara conseguiu criar o suficiente para eu ter uma base de gameplay, tá? Aqui, ó, uma troca de fase ou de ambiente dentro do jogo não precisa ser uma troca de cena, tá? Isso aqui pode ou não ser uma troca de cena. Mas é importante que eu perceba progresso dentro da fase. Ou seja, que eu perceba progresso dentro da fase. Se você não tem troca de cena, ou seja, se eu não estou indo de uma cena para outra cena, eu preciso ver que eu troquei de status visual, né? Ou seja, supondo que eu comecei num ambiente fechado, eu vou para um ambiente aberto. Ou se eu comecei num ambiente aberto, entrei para um ambiente fechado. Ou eu estou num ambiente embaixo e fui para um ambiente alto, né? Então, essa troca de ambiente seria a troca do espaço ao meu redor. Ou seja, eu percebo que o espaço ao meu redor está diferente. E eu percebo que eu avancei no jogo, ou seja, que eu estou em outro espaço. A troca de fase, que seria a troca de cena, seria realmente você encerrar a cena onde o player está e mudar para outra. Qualquer uma das duas opções funciona para mim, né? Ou seja, se você vai mudar visualmente a fase, né? Ou seja, você vai trocar de cena mesmo, né? Ou se no mesmo cenário eu vou trocar o que eu estou vendo ao meu redor ou qual que é a situação de espaço ao meu redor, tá? Então, por exemplo, num caso do jogo de corrida, se a corrida é numa pista em loop, não é tão interessante fazer a troca de ambiente, né? Porque o ambiente é a pista em loop. Mas se é um jogo, por exemplo, como OutRun, talvez? Deixa eu procurar OutRun. OutRun, ele é só uma sequência, né? Então você pode só fazer com que o espaço ao redor mude, né? Então, se ele é um jogo só de avançar, né? Então, eu tô na praia e aí, depois de muito tempo correndo, eu mudo essa lógica de cenário ao redor, né? Ou mudo o tempo também, ou seja, eu começo o jogo às vezes de dia e eu faço uma passagem do tempo, eu falo assim, não, você está correndo até a noite. Ou seja, esse jogo tem esse aspecto de survival, né, ou de sobrevivência, né? Ele pode fazer isso. Top Gear é massa. Top Gear é um bom exemplo também. Top Gear é um bom exemplo, né? Ele tem uma mudança bem legal. De novo, o Top Gear ele é feito de forma mais. Tanto o Top Gear quanto o Outrun, eles fazem uma mudança de fase, mas eles funcionariam se eu só trocasse o visual do cenário sem ter aquela cena intermediária. Em parte,
essa cena acontece, né, por causa da própria limitação do hardware da época, tá? Então, de novo, essas são as coisas que eu estou avaliando na primeira build, tá? Essas são as coisas que eu quero ver funcionando na primeira build. A partir da semana que vem, o nosso horário aqui, esse horário de aula, né, que a gente tem às sextas-feiras na turma da praça e às quintas-feiras na turma do São Gabriel, vai ser o tempo para a gente testar isso antes da entrega. Então, a partir da semana que vem, vocês podem trazer já essa build e colocar na nossa pasta temporária, né? Ou seja, a gente tem aquela pasta de essa pasta temporária aqui. Então, durante a aula, vocês vão poder submeter essa build. E aí, durante a aula, eu vou abrir, jogar e dar um feedback. Ou seja, do mesmo jeito que eu fiz com o GDR, vai ser feito também com a build do jogo, tá? Lembrando que essa build é para ser colocada aqui durante o horário de aula, tá, gente? Durante a semana é bem puxado para fazer teste de jogo. Afinal de contas, eu tenho as outras turmas, então o horário ele não permite muito. É um teste com muita paciência, muita calma. Ou seja, acaba que tem que fazer as coisas correndo. Então eu prefiro fazer sempre no horário de aula. E do mesmo jeito que eu tenho tentado fazer sempre, sempre que eu puder extrapolar um pouco o horário de aula para testar, né? Como é que eu ponho isso? Tipo assim, nem sempre é possível, mas sempre que eu posso, eu amplio o horário um pouquinho, né? Às vezes só dá uns 10 minutos, às vezes dá meia hora, então sempre que eu puder extrapolar o horário, poder testar mais jogos, eu vou fazer, tá? Então, a gente vai fazer, a partir de semana que vem, esse processo de teste, tá? A entrega mesmo, tá? A entrega mesmo, no final, tem alguns critérios, né? Então, a gente vai ver aqui que eu quero a entrega em zip e eu quero a entrega com formato, mas é a mesma lógica do GDR, né? Ou seja, é o mesmo tipo de critério do GDR, tá? Mas isso aqui a gente revê, às vésperas da entrega, a gente revê de novo esses critérios, tá? Mais importante para mim é que vocês tentem produzir isso aqui. Observa que são 5 implementações e elas podem estar em estágio primário. Por exemplo, a sua troca de fase às vezes vai ser feita com objetos temporários, né? Às vezes você não vai ter todos os elementos modelados ainda, né? E os controles, a gente vai testar eles, ou seja, essa não é a nossa única build, tá? Ou seja, vocês vão ver que a gente tem 2 builds intermediárias de teste, né? Ou seja, a gente tem uma segunda build aqui também para a gente testar mais elementos. Então, se seu controle não ficou bom aqui, mesmo na entrega, mesmo que você tenha chegado no dia 8 de maio e falou assim, nossa, meu controle ainda não está bom. Você ainda tem prazo para poder ajustar o controle, porque a gente vai continuar testando o movimento na segunda build e vai continuar testando ele na terceira build, ou seja, você vai estar sempre refinando, que é um aspecto da produção de jogos, né? É bom entender que jogo a gente vai refinando na produção, né? Vocês devem, eu imagino, tá? Que vocês que estão fazendo curso de jogos, que vocês jogam, tá? Qualquer coisa, que vocês não são alheio ao mercado de jogos, porque ia ser um pouco estranho, mas eu imagino que vocês jogam. Vocês já devem ter visto que, já devem ter percebido que de tempo em tempo os jogos recebem atualização, né? Então, se a gente entrar numa loja de jogo qualquer, você vai perceber que o jogo ele recebe de tempo em tempo algumas atualizações. Essas atualizações são melhorias do jogo que podem ser feitas oficialmente, ou seja, não é, né, se a gente pegar aqui a minha lista de jogo aqui, né, a gente tem o Horizon Chase, que é de corrida, que ele acabou de receber mais conteúdo na terça-feira, na quinta-feira, né? 22, foi? Quinta-feira, foi ontem. Aqui tá Tuesday, né? Não, nem tinha visto. Dia 22, então ontem esse jogo recebeu atualização
E esse jogo ele já está no mercado há alguns anos, né? Então, ou seja, eles continuam mantendo o jogo vivo. E isso é uma coisa interessante, ou seja, pensar que assim, você tá fazendo, o jogo é um negócio que está sempre sendo feito, né? Ele não precisa chegar num ponto final. Ele chega num ponto final só se o desenvolvedor dele quiser, né? Então, isso depende muito mais do interesse do desenvolvedor do que de uma realidade, às vezes, de mercado. Porque um filme não funciona assim. Você não pode ficar, por exemplo, lança um filme e toda semana você muda o filme. E fala, não, o filme agora é diferente, eu mudei o final do filme. Né? Fica meio estranho quando você faz isso, né? Só olhar o George Lucas com Star Wars, né? Toda hora que ele pode, ele muda o filme de novo, né? Então, não tem o mesmo aspecto. O jogo você pode atualizar toda semana que tá tranquilo, né? É bem recebido, né? É, A gente está fazendo. O Rafael perguntou aqui no bate-papo se então a gente está fazendo um jogo em fase beta. Sim, sim, exatamente. A gente vai estar fazendo um jogo em fase beta e você tem que pensar que o lançamento final desse semestre é como se fosse a demo do jogo. Você não precisa nem pensar como se fosse o jogo final. Se fosse, não, é a demo. Então você está caminhando para uma demo de um jogo, né? E, né? E no decorrer da sua vida você pode fazer é, o exploração comercial desse jogo, tá? O Guilherme perguntou qual é a diferença em alpha, entre beta e alfa. São estágios de lançamento, tá? São estágios de lançamento. Então, isso pode variar, tá? Isso pode variar. Então, você imagina que você tem etapas de lançamento, tá? Então, etapas que não são oficiais. Os termos mais comuns que a gente tem que antecedem o lançamento, né? Então imagina que você tem aqui, ó, o lançamento oficial. Oficial. É, a, a, o jeito de nomear pode variar, tá? O jeito de nomear. Eu já vi empresas fazendo uma nomenclatura diferente, tá? Mas seriam os estágios iniciais, né? Beta seria o estágio inicial seriam os estágios iniciais do projeto, né? Então isso aqui tipo, não dá para lançar, sabe? Não dá para lançar isso aqui é tudo versão de teste, então então é temporário. Então, de novo, tem empresa que faz beta e não faz alfa, tem empresa que faz alfa e não faz beta, tem empresa que faz beta e alfa. Mas isso aqui pensa bem que é versão de teste, tá? É a versão de desenvolvimento, tá? E essa daqui, ó, ela tem chance de ser lançada, ou seja, quando chega em RC, RC é Release Candidate, que se isso aqui tiver ok, se essa versão tiver ok, ela pula para lançamento oficial, tá? É, alpha é antes de beta. É tipo, se a gente fosse fazer na ordem, seria alpha, beta, e aí vai na ordem alfabética, né? Vai na ordem. Você pode fazer quantas letras você quiser aqui, tá? Eu só escrevi invertido, porque a vida é assim. Deixa eu limpar aqui só pra. Que a vida é assim, né? Mas independente de se a empresa usa os dois nomes, ou se o desenvolvedor usa esses dois nomes, isso aqui é uma versão de dev, ou seja, é uma versão que não dá para lançar no mercado, assim, ela é tipo poeira no papel, tá? E aí o que acontece? Às vezes você tem antes de uma versão de lançamento ou depois de uma versão de lançamento, o conceito de versão de demonstração, tá?
Então você pode ter uma demonstração antes de ter um release candidate, você pode ter uma demonstração depois, tá? É, Então a demonstração, ela é o quê? Ela é uma parte do produto, né? Ou seja, ela é uma fatia do produto. Então ela tem as qualidades do lançamento final, só que ela não tem o conteúdo todo. Open Beta quer dizer que o teste está aberto para as pessoas experimentarem e usar. Ou seja, ele está falando, olha, isso aqui é beta, ou seja, isso é uma versão de teste, não tem nada definido, mas vocês podem jogar. Então ele está falando abertamente que aquela versão do jogo ela não é para ser levada a ferro e fogo. Assim. Ele falou assim, olha, testa aí pra gente. Tá? Então um Open Beta seria a versão de teste aberta a público. Tá? De novo, não é um demo. Tá? O demo ele já tem as qualidades do lançamento final proposto. Né? Ele não tem só o conteúdo completo. Tá? Open Beta qualquer um pode jogar, Closed Beta é fechado, né? Ou seja, algumas pessoas podem. Na verdade, sempre tem alguém que pode jogar, entendeu? Tipo, sempre tem alguém que pode jogar na versão alfa, tem alguém que pode jogar na versão beta. O quão acessível ao público que vai definir se ele é open ou closed. É... O Thales perguntou como é que pode ganhar dinheiro com o jogo. Vai vendendo ele. Vendendo o jogo é o melhor jeito. Mas você pode fazer campanha de financiamento também, que é um jeito. Porque você não vende o jogo, você pede para as pessoas te darem dinheiro para você fazer o jogo, que é o que acontece com o Patreon, por exemplo, né? Quando você tem um jogo num Patreon, você não está vendendo o jogo, você está pedindo dinheiro para fazer o jogo. E aí você solta as versões para todo mundo, né? Você só dá para os seus Patreons algumas vezes um conteúdo adicional e tal, né? É, O outro jeito é vender, né? Aí é o seguinte, além de vender, você tem outras coisas também. Por exemplo, você pode fazer um jogo que é de graça, mas você ganha dinheiro com anúncio, por exemplo, que acontece às vezes com mobile, né? Ou então às vezes você não vende o jogo, mas você vende o conteúdo que tem pro seu jogo. Então às vezes você vende, você tem que fazer o seu jogo de navinha. A de Street Fighter fez isso, né? Street Fighter 5 é assim, né? Você compra a versão, sei lá, de R$ 16 de Street Fighter e ele te dá tipo uns 4 player e aí se você quiser colocar, sei lá, tipo o Honda pra jogar o Blanca pra rodar, você tem que comprar o Blanca, né? Você tem que comprar o conteúdo. Então esse é um jeito de, né, de fazer isso. Ou, por exemplo, você faz capítulo e vende as temporadas, né? Life is Strange faz isso. A primeiro capítulo é de graça, mas os outros, né? Então tem muito jogo que é narrativo, que eles trabalham com a lógica de temporada. E aí quando sai uma versão nova do jogo, é como se fosse a segunda temporada, né? É, Depende, nem sempre, Guilherme, nem sempre é cash grab. O pessoal que faz Sunless Sea, qual que é a empresa que faz Sunless Sea? Eles têm um negócio interessante, porque eles têm eles realmente estão criando conteúdo, sabe? Então, para quem gosta do jogo, eles estão realmente alimentando o jogo de conteúdo. É, Qual que é o nome da empresa? É, O pessoal dessa empresa aqui, Feel Better. É, Então, o pessoal que trabalha nesse jogo, eles fazem alguns jogos que tem essa lógica de temporada, né? Então, eles criam, por exemplo, fazem um jogo de mistério, e aí, tipo assim, eles criam novos mistérios para a pessoa investigar. Eu não acho isso um cash grab, eu acho que realmente você está dando conteúdo pro cara. Cash grab é aqueles loot box, é aquele negócio que você paga, mas o sorteio. Então, quando você é, 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 faz uma sequência de jogo, mas sem realmente explorar o conteúdo daquele jogo. Você está fazendo só pelo título, né?
Que é difícil, na verdade. É difícil fazer isso, assim. A maioria das empresas, quando faz uma sequência, eles realmente estão fazendo um jogo. Eles realmente estão criando conteúdo, assim. E meio que a gente sabe. Hoje em dia é fácil pegar um cash grab, assim, né? Tipo... Antigamente era mais comum ter, assim. A maioria de jogo de filme, essas coisas eram bem cash grab, assim. Então eles faziam um jogo rápido que tinha que sair junto com o filme. Hoje em dia, se não fizer um jogo bom, a galera cai muito em cima. O público ficou muito especializado para poder dar essa bobeira. Agora, para mobile já tem bastante cash grab ainda, ainda tem bastante cash grab porque tem muito usuário de celular que não é um player, ele por acaso joga. E aí é fácil você lançar um produto equivocado para essa pessoa, assim, e ainda sem faturar. Né? Mobile ainda tem é muito fácil de passar a perna no público. Né? Loot box eu acho terrível, eu acho cassino para crianças, é meio assustador, assim. Varia. Eu acho que depende do jogo. Tem esses jogos de carta, você pode jogar pra sempre, né? Esses RPG também, que é mix de RPG, carta, ou então RPG que é um mix de match 3 com RPG, por exemplo. Eu peguei um pra jogar que eu parei com 30 horas de jogo e eu não tava nem na metade do mapa. E eu falei, esse jogo é eterno. E é um jogo leve. Eu fiquei de cara. Gems of War, eu acho que chama. Não acaba nunca o jogo. Não acaba nunca, nunca, nunca. E ele tem a parte de vendas dentro do jogo, mas eu joguei, sei lá, 30 horas sem pagar nada. Então 30 horas só usando o que o jogo entrega. Então, assim, muito, muito long play para um jogo que era mobile. Esses jogos também na linha de Candy Crush, eles são eternos também, né? Dá pra jogar pra sempre, né? Então, tipo, a partida é rápida, mas não quer dizer que o jogo é curto, né? Jogo curto que eu joguei pra mobile foi Monument Valley. Monument Valley é curtinho, mas é lindo, uma gostosura de jogar. Então, fiquei só feliz dele ser curto. E de eu chegar no final dele. Monument Valley é muito, muito bonitinho. É, E Autos Adventure também eu achei curto, assim, mas achei muito bom também. Achei curto, achei que rapidinho eu já tinha feito as missões todas, assim. Mas varia, varia. A gente tem muita diversidade hoje. O mercado tá bem maduro, né? Isso é bom. Então, no mercado de jogo a gente tem. Você pode ser um hardcore game no celular. E você pode ser um jogador casual no videogame. Né? Então, você tem essa opção, né? Tem jogo rapidinho pra você jogar no PC, né? Também. Então, é bem flexível, tá? Mas aí, só para a gente arrematar aqui é, é, o assunto, então a partir da semana que vem a gente está testando os betas ou alfas de vocês, chamem como quiser. Eu vou chamar de versões de teste mesmo e vou chamar nossa primeira build de primeira build até a data da entrega, tá? É, e aí, de novo, a partir da semana que vem, o intuito é que vocês tragam esses arquivos para a gente testar, tá? Eu recomendo que vocês deem uma olhada na nossa pasta da matéria. Eu vou copiar o link para quem está no bate-papo aqui. Se alguém estiver vendo fora do horário, lembra que eu já mandei esses links para vocês pela SGA. E eu tenho pedido sempre também para as pessoas compartilharem esses links é, nos grupos. Mas aqui, ó, eu recomendo que vocês deem uma passeada nas pastas de build de 2020 para ver os jogos. Vocês verem que os jogos eles têm níveis muito diversos. Vocês verem tipo, a variedade de qualidade mesmo. Vocês não ficarem achando assim, nossa, droga, é impossível. Não, não. Dá uma olhada nos jogos que foram feitos. Vão ver que tem jogos são bem mais simples e bem mais tangíveis. E tem uns que são cabulosos. Tem uns meninos aqui que
Eu não sei o que tem no Fandangos que eles comem, não, que eles já chega sangue no zóio, nervoso, programando, modelando e fazendo o quê. Então, de novo, existem uma abrangência de qualidade que a gente entende como qualidade de primeiro período, né? Então, dá uma olhada nos jogos, né? Vocês podem tanto ver os vídeos, que é legal, mas eu prefiro que vocês joguem as coisas, né? Eu preciso que vocês façam o trabalho de baixar as builds e jogar essas builds, tá? Pra vocês sentirem também controle, sentir como que funciona, ver se às vezes o jogo tá pesado na sua máquina, isso é interessante. E são seus veteranos, né? Vocês podem também puxar assunto com eles pelo Discord ou né, pelos grupos que tem na PUC para poder. Não vai ser cobrado animação nem textura na primeira build. A primeira build né, se vocês tiverem dúvida, tá, gente? Dá uma olhada de novo, é a mesma pastinha, né? Ou seja, a mesma pastinha de trabalho interdisciplinar, tá? Vocês vão ver em material didático, tem as avaliações, você vê que não está sendo cobrado nas duas primeiras builds, não está sendo cobrado textura. Aliás, textura, eu nem na matéria de modelagem eu cobro textura no primeiro período, eu cobro colorização. Se a pessoa quiser fazer tudo com Vertex Paint, pode. Não é obrigatório fazer textura, não. Tá? Até porque é low poly, às vezes low poly se resolve tudo colorindo, assim. Né? Inclusive, eu tenho exemplo de modelo feito só com Vertex Color, só para mostrar rapidinho aqui. Dropbox, Blogodan, Sketchbook, isso aqui. Ó. Então, esse modelo aqui, por exemplo, ele é só cor de vértice, ele não tem textura. Então, ou seja, eu não cobro textura mesmo na matéria de modelagem, tá? Então, só cor de vértice às vezes já faz o que a gente precisa, tá? Então, isso aqui, apesar de ter um UV aqui, esse UV não está fazendo nada. Né? Ou seja, não tem UV e não tem textura, né? Se a gente abrir o material dele aqui, aqui nem tá no material, tá vendo? Cor de vértice. Então, nem pro final a gente tá cobrando textura, tá? Agora, a animação é diferente porque a animação, às vezes, você vai fazer ela até programando, né? As coisas vão mover. Então, a animação meio que não tem como escapar de ter alguma, não, tá? Principalmente as animações de retorno, né? As animações que me informam o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, se eu tomei dano, eu preciso de uma animação que me mostre que eu tomei dano, sabe? Eu não posso só falar, tipo, baixou a barrinha de energia, não. Eu preciso que a nave demonstre que ela tomou dano. Eu preciso, por exemplo, se meu tiro atingiu um objeto, eu preciso que mostrar se ele atingiu dando dano ou se ele atingiu não dando dano. Então a gente precisa dessas animações no final, tá? Mas no final, tá? Lembrando que várias dessas coisas não vão estar nessa primeira build, né? Vários desses conteúdos de animação vão estar só na build final. Porque a build final tem esse aspecto de demo, né? Ou seja, você pode colocar na mão de alguém para testar o jogo e gerar interesse em querer jogar mais, sabe? Que é a nossa meta, né? Criar um jogo que a pessoa queira jogar mais, né? Que a pessoa queira mais conteúdo. Né? Se você põe um jogo que a pessoa ela quer desligar o computador na hora que ela pega o controle, não, eu quero desligar. Isso não é jogo, isso é tortura, tá? Então, você tem que realmente mirar na diversão e no entretenimento do seu público, tá? Senão a pergunta do Thales vai ficar impossível. Ah, meu jogo ninguém quer jogar, como é que eu ganho dinheiro? Não, não ganha. Não tem como. Mas, mais alguma pergunta, pessoas, antes da gente encerrar? Mais alguma dúvida?
Ô, Dan, eu tive outra pergunta no chat, não sei se Ah, você respondeu, mas eu não tinha ouvido. Eu tinha te falado que eu ia dublar o jogo, dublar? só que não vai dar pra eu pôr na primeira build. Eu já coloquei isso no GDR. Tem algum problema eu não dublar o jogo Você, na primeira build? você não dublar? É porque eu tinha colocado no Cara, GDR que eu ia dublar ele, né? dublar é a última coisa na hierarquia de prioridade que a gente tem. Beleza. É a última coisa. É a famosa assim: se der tempo, tem. Se não der, balão de texto. Essa é a vida. Ah, beleza. É que eu achei que como eu tinha te falado que eu ia fazer, eu achei que você ia cobrar de mim. Não, não, relaxa, relaxa. Beleza. Isso não está dentro dos requisitos. Então pode ficar tranquilo. Gente, os requisitos mesmo, tá? Se vocês quiserem ver os requisitos da entrega final, é esse documento aqui, tá? E esse documento, se você for no final, o que a gente espera, por exemplo, de som, são efeitos sonoros. Esses efeitos sonoros podem ser qualquer coisa, não tem que ser fala, por exemplo. Então a gente não cobra, por exemplo, dublagem. Se você quer fazer e der tempo, massa, mas se não der, tá tranquilo. Contanto que tenha algum efeito sonoro, tá bom. Tá? Então fica tranquilo, faça se der tempo. Mais alguma dúvida, pessoas, antes da gente encerrar? A gente tem 3 minutinhos Ô, Dan, de gato. eu só tava com uma dúvida em relação à questão do dano, do ataque do player e do inimigo no meu jogo. É, é porque no meu jogo é, não teria muito um ataque, por dizer. Teria mais, tipo, se colidisse, dava dano. Pois é, No, ah, você tem que pensar isso o seguinte: conta? qual que é a ação principal que eu tenho para resolver coisas? É colidir? Como que eu sei que eu não estou só movendo, que eu estou colidindo, que eu estou propositalmente colidindo? Ou seja, como é que você define colisão como ataque? Não, então, mas isso daí contaria? Se você resolver isso visualmente com controle, sim. Às vezes você vai fazer o quê? Você vai fazer um dash. Às vezes o dash vai ser seu ataque. Entendeu? Porque é quando você acelera a sua nave para poder gerar uma colisão forte no outro personagem. Então a gente tem que testar isso jogando, mas é possível você converter um dash como ataque. Dash ser seu ataque, por exemplo. Não, o que eu falo no caso, isso seria o ataque do inimigo. Mesma coisa. Aí. Como que você define que o inimigo está atacando e ele não está só movendo? Como Ah, visualmente eu percebo isso? Ele acelera, ele mira, ele tipo assim, ele muda de estado quando está perto de mim. Então assim, como é que visualmente eu sei que ele não tá só indo do ponto A a um ponto B? Porque é diferente não, você pôr uma intenção no inimigo de só deixar ele passando, entendeu? Não que você não possa ter inimigos que só passam, mas imagina se o jogo inteiro é só pedestre, e seus inimigos são os pedestres, tipo, as, como posso dizer, as possibilidades de game design elas são reduzidas. Então, de novo, se seu inimigo ele colide em você para te dar dano, como é que você demonstra que isso é uma ação que é vontade do inimigo, ou seja, que é iniciativa do inimigo? Aí, de novo, eu volto no dash, é um exemplo. Então, ou seja, se o inimigo tem uma aceleração, um dash pode resolver. Tem que ter efeito sonoro, pô. Vocês estão criando um jogo, por exemplo, eu bati numa parede. Você tem algum som, não? Né? Eu trombei num carro. Acho que tem um barulhinho, pô. Não, fica muito xoxo. O jogo fica muito. Vocês vão pegar, se vocês jogarem as builds dos alunos, vocês vão ver builds que falharam com efeitos sonoros, vocês vão ver como é que fica estranho. Você não ter, às vezes, tipo, um retorno sonoro. Até a gente tem que ter retorno auditivo e retorno visual quando a gente faz coisas no jogo. Então, de novo, a gente não quer que você crie o som, a gente quer que você implemente o som, tá? Alguém já até comentou aqui que tem sites que disponibilizam efeito sonoro, beleza, pode pegar mesmo, pronto. O jogo, é o som acontecendo no jogo, é isso que é importante. Exato, exato, Guilherme. É só dar os créditos, fica tudo bem. Pessoas, tá dando nosso horário aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que veio na aula de hoje. Obrigado pela presença.
Quero desejar boa sorte para vocês nas próximas semanas, que a gente vai entrar agora nessa etapa de produção de jogo e não entre em desespero, a gente tá aqui para acompanhar o processo de aprendizado de vocês, então o tanto que vocês conseguirem produzir, a gente vai considerar, tá? O intuito é que a gente consiga perceber o progresso de vocês e o aprendizado de vocês, tá? E aí um bom final de semana para todo mundo, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem durante a semana, me procura os professores a respeito desse trabalho, tá? Lembrando que tem questões que vão ser mais adequadas, às vezes, pro Rock, ou pro MOL, ou pro Lipão, tá? Ou seja, é um trabalho interdisciplinar, então vocês podem também procurar os outros professores a respeito desse conteúdo, tá? Além, obviamente, de mim, né? Só mandar mensagem no Teams que eu tô sempre tentando responder. Então, abraço aí para todo mundo, bom final de semana e sexta-feira a gente joga, se Deus quiser.